Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para falar sobre o deputado Nicolas Ferreira, vulgo Nicolas Chupetinha. Por quê, Carlito? Porque dentro do universo do bolsonarismo nesse momento está tendo ali um quebra-pau. O Nicolas Ferreira não compareceu no ato da Avenida Paulista no último domingo, dia 29 de junho, o ato foi flopado, como a gente viu, né? Teve apenas 12.400 pessoas. Bolsonaristas culparam o próprio Bolsonaro nos bastidores porque disse que se mobilizou mal. Outros culparam aliados que não são tão aliados mais, em tese, como o próprio Nicolas Ferreira. E muita gente partiu para cima do deputado federal de Minas Gerais. O motivo? Já está claro há um certo tempo que o Nicolas quer buscar o próprio protagonismo. Diferente de muita gente ligada ao bolsonarismo, o Nicolas é muito esperto. E ele já percebeu que a figura do Bolsonaro está enfraquecida, mas que o bolsonarismo não acabou. E que aquele que, em tese, se mantiver em destaque, se mostrar o lado ali desses indivíduos, por exemplo, que ainda estão, né, os malucos, como disse o Bolsonaro, ainda estão indo para a rua, pode acabar logrando êxito por aquilo que ele acredita ser um futuro do campo da direita radical ligado ao bolsonarismo, da extrema-direita, né? Vamos dar nome correto ao que é, né? Extrema-direita, para quem não sabe, é o mesmo campo que estava Hitler e Mussolini, só para que o público entenda, tá certo? E aí o que aconteceu? O Nicolas Ferreira não compareceu e alegou que não foi pro ato da Avenida Paulista, por quê? Porque ele estava sendo padrinho de casamento de um evento lá em Minas Gerais. E aqui, meu amigo, eu preciso citar para vocês uma coisa que não faz sentido nenhum. Primeiro, mesmo que ele tenha sido realmente padrinho de casamento de alguém, a gente está falando da maior liderança, como eles falam, do núcleo político deles. E que sabem do peso que o Nicolas tem para atrair os jovens para essas manifestações. Apesar de ter quase 30 anos, de não ser mais tão jovenzinho quanto muita gente imagina, né? Porque apesar de ter essa cara de menino aí, Nicolas Ferreira vai fazer 30 anos em maio de 2026, tá? Por isso que o nome dele está sendo cogitado até para ser candidato a governador em Minas Gerais. E aí o que aconteceu? Ele não compareceu, fez uma publicação nas redes sociais mandando indireta para Bolsonaro e para os bolsonaristas e foi chamado de Joyce de calças pelos aliados do Bolsonaro. Só para quem não está entendendo o que está acontecendo, neste momento, o Nicolas Ferreira está sendo cogitado como candidato a governador de Minas Gerais. E para quem acha que não é viável a candidatura do Nicolas Ferreira, ela é viável. Se ele vai concorrer ou não, a gente não sabe, porque ele vai concorrer ali com o Rodrigo Pacheco, com o apoio do presidente Lula e com outras figuras, inclusive, que estarão mobilizadas para eleger o senador Rodrigo Pacheco ao cargo de governador de estado. Neste momento, a disputa em tese ali estaria acontecendo entre o Nicolas Ferreira e o Cleitinho. Ambos aparecem, inclusive, em pesquisas lá no pleito de Minas Gerais, liderando as intenções de votos em algumas pesquisas para o governo do estado. Só que neste caso em específico, na minha análise, pelo menos nesse cenário, o Nicolas Ferreira, ele tem uma desvantagem em relação ao Cleitinho. Qual que é, Carlito? O Cleitinho, ele é senador da República. Se ele for candidato, por exemplo, ao governo do estado de Minas Gerais, ele não perde absolutamente nada se perder a eleição. Como assim, Carlito? Se ele perde a eleição, ele não perde absolutamente nada. Ele não perde no que diz respeito à sua atual função. O Cleitinho, ele é senador pelo estado de Minas Gerais. O mandato dele vai até 31 de dezembro de 2030. Então, se ele for candidato ao governo de Minas Gerais em 2026 e não for eleito, no dia seguinte ele volta a ser senador da República normalmente e não perde o cargo público que ele tem. Já no caso do Nicolas Ferreira, a candidatura a governo de estado seria muito arriscada. Primeiro, se ele for candidato a governo de estado e não ganhar a eleição, ele acaba ficando fora da vida política, pelo menos por 2 anos. Por quê? Porque ele perderia a eleição para governador de estado, de Minas Gerais, ficaria no seu mandato de deputado federal até 31 de dezembro de 2026, mas a partir de 1º de janeiro de 2027, em tese, né? Eu tô falando em tese porque vai ter uma mudança, né, na posse dos parlamentares de um tempo para cá, com a mudança eleitoral que teve, no Código Eleitoral que teve recentemente. E aí ele ficaria fora, em tese, do cenário de política brasileira a nível nacional, pelo menos até 2030. Ele poderia ser candidato ao prefeito de Belo Horizonte em 2028, mas perderia força. E o Nicolas é uma figura que está em ascensão dentro da extrema-direita, até pela pouca idade que ele ainda tem. Ano que vem ele tem idade, por exemplo, para ser candidato a governador de estado. Em 2034, ele vai ter idade para poder ser candidato a senador da República e candidato a presidente da República. Tem até um projeto do deputado Eros Bondini, se não me falha a memória, que é do PL, inclusive, se não me falha a memória também. Deixa eu ver se é do PL, para não dar informações erradas para você. Deputado
Acho que é Eros Bondini. Eros, deixa eu ver aqui. Ele é deputado pelo Partido Liberal, partido do Bolsonaro. Ele apresentou um projeto, Eros Biondini, na verdade. Ele apresentou um projeto para reduzir a idade mínima para ser candidato à presidência. Ele quer que seja 30 anos para tentar lançar o Nicolas no ano que vem. Isso, inclusive, pegou muito mal dentro do universo do bolsonarismo. Primeiro, por tudo que representa, e segundo, porque é alguém do próprio partido do Bolsonaro. E aí eu acredito que o Nicolas não será candidato no ano que vem a governador de estado. Por quê? Primeiro, o PL entende que apesar dele querer ser candidato a governador de estado, o risco dessa empreitada é muito grande. Primeiro, o Nicolas poderia puxar pelo menos ali uns 8 deputados, se ele for candidato a deputado federal também. É o que calcula o PL, tá? Não sou eu que estou fazendo esse cálculo, não. Se ele for candidato, ele pode puxar pelo menos 8 deputados, 2 a mais do que ele teria puxado em 2022, é o que aponta o PL, primeiro ponto. E segundo, em conversa recente que aconteceu entre o líder ali do bolsonarismo, né, nesse momento na Câmara, que é o Sóstenes Cavalcante, com o Arthur Lira teria aconselhado o Nicolas a desistir dessa ideia de ser candidato a governador de Minas Gerais. E o motivo, qual é, Carlito? É porque o Nicolas não teria voto para ser eleito? Não, não seria esse o motivo. Segundo o Arthur Lira, tem 2 estados que não compensa o bolsonarismo ser candidato. O estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque são estados que têm uma dívida altíssima com a União, e isto, segundo o Arthur Lira, prejudicaria a atuação do governador eleito do bolsonarismo por esses estados, porque se teria pouca capacidade de investimento, se poderia ter uma crise com mais frequência, e aí a gente entende que, na verdade, o risco que eles estão levando em consideração não é de o Nicolas não ser meramente eleito, mas de ele matar a carreira política dele de 2 maneiras. Primeiro, ser candidato e não ser eleito. Segundo, ser candidato, ser eleito e não conseguir fazer uma boa gestão por causa do endividamento do Estado. Lembremos, né? O Estado de Minas Gerais é governado pelo bilionário, que inclusive é contra o IOF, porque o IOF vai cobrar, né, esse IOF que o Congresso derrubou, ia cobrar impostos de bilionários, bancos e bets. Como o senhor Romeu Zema é de uma família de bilionários, ele é contra, evidentemente, né? Ele não quer pagar mais imposto. Quem tem que pagar mais imposto é o trabalhador e a trabalhadora brasileira, na cabeça desse tipo de gente. E aí o Arthur Lira diz que, dadas as circunstâncias que se tem neste momento, primeiro, o risco de o Nicolas não ser eleito e perder o cargo de deputado federal, e isso impactar inclusive a bancada do PL na Câmara. Por quê? Se acredita que se ele for eleito com a votação pelo menos similar que ele teve em 2022, ele pode levar não só 6, mas 8 deputados junto com ele. Primeiro ponto. Segundo, o risco de ele acabar sendo eleito e não conseguir governar da maneira que ele pode pretender, porque o Estado deve demais, e isso prejudicar a carreira política dele no que diz respeito à ascensão futura. E terceiro, se ele perder a eleição, cai no ostracismo, ou pelo menos perde força para futuro político. Mas como eu disse para vocês, ele foi cobrado, né, nas redes sociais por não ter comparecido. Material publicado aqui na Revista Fora, assinado pelo Yuri Ferreira, tá? Tá aqui no nosso portal de notícias. E aí publicou-se o seguinte, quase que não sai, né? Nicolas Ferreira desfalca ato de Bolsonaro na Paulista e posta em direto nas redes sociais. Foi chamado, como eu disse, de Joyce de calças. O que é que ele postou, Carlito? Primeiro explicar o que a assessoria dele disse para a ausência no ato da Paulista. O parlamentar bolsonarista alegou por meio de sua assessoria de comunicação que estava sendo padrinho de um casamento em Belo Horizonte e por isso não participou do ato. E aí ele foi para as redes sociais e publicou o seguinte: enquanto os poderosos negociam, famílias estão sofrendo. Anistia já, porque a justiça tem pressa. Quem são esses poderosos, Carlito? O Centrão, que inclusive o Nicolas faz parte, de certo modo, por ser de um partido de extrema-direita, a Faria Lima e o bolsonarismo. Lembrem vocês que já no ano passado, durante o pleito eleitoral de São Paulo, o Nicolas já tinha tido um problema com o próprio partido, com Silas Malafaia, porque ele declarou apoio ao Pablo Marçal, enquanto o PL estaria ali do lado do Ricardo Nunes. Ele chegou a dizer, inclusive, que o Ricardo Nunes era o pior que se tinha do sistema, dando a entender que se Bolsonaro estava apoiando ele, era tão ruim quanto o Ricardo Nunes. E aí, naquela época, o Malafaia veio a público, criticou o Nicolas, outras figuras vieram a público e criticaram o Nicolas. E aí, muita gente questionou ele, por quê? Porque viram que ele não teria postado nenhum chamamento para o ato na Avenida Paulista, sabendo ele que ele ainda tem muita influência nesse universo, tá?
Tanto que tá ali na matéria que o Igor, no artigo que o Yuri escreveu, o seguinte, ó, a fala foi considerada uma indireta à própria família de Jair Bolsonaro. A pauta da anistia tem esfriado dentro do bolsonarismo, que já reconhece nos seus círculos internos a inevitabilidade da prisão do ex-presidente do Brasil. Nicolas foi alvo de críticas de usuários de extrema-direita no X. Olha o que disseram alguns usuários aqui, ó. Não vi você divulgando a manifestação. Patético. Mais um que se aproveitou do Bolsonaro e depois virou avesso. Tá igual o Salles. Falta agora só palestra na LIDE. E o outro, Joyce de Calça, mais um a mostra... Joyce de Calças, mais um a mostrar sua verdadeira face. Mentiroso. E tem uma situação aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, envolvendo o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo vai fazer um ato com o Jordan Peterson aqui no Brasil, muito em breve, de novo. E neste ato que vai ter com o Jordan Peterson aqui no Brasil, quem é, Carlito, que está ali no card como garoto propaganda desse evento que vai acontecer aqui no Brasil, Carlito? Quem está como garoto propaganda, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É o Nicolas Ferreira, junto com o Paulo Guedes, e o Jordan Peterson, não é o Bolsonaro. Deixa eu mostrar para vocês aqui o material. Ou seja, tá claro que o Nicolas Ferreira tá tentando se separar do Bolsonaro e do bolsonarismo. E tá claro também, de certo modo, né, pelo menos para mim isso ficou bem evidente, que o Nicolas está tentando não só se afastar do Bolsonaro e do bolsonarismo, não só do Bolsonaro, do bolsonarismo não, né, mas não só está tentando se afastar do Bolsonaro, como inclusive está tendo apoio ali de outras figuras ligadas à direita para promover a imagem dele. Tanto que tá aqui, ó. Quem postou foi até o Joel Pinheiro, ó. Tá aqui, ó, no Instagram do Joel Pinheiro da Fonseca, ó, Jordan Peterson. Aqui, ó, no Brasil. Aí tá ali Paulo Guedes, Jordan Peterson e Nicolas Ferreira. Isso aqui tá no Instagram do Brasil Paralelo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Brasil Paralelo. Está aqui no Instagram do Brasil Paralelo. Então tá claro que já existe neste momento, na própria direita, uma campanha para enaltecer o nome do Nicolas, talvez, como uma possibilidade para substituir o nome do Bolsonaro. Ou para ser uma dessas personalidades ali da direita, da extrema-direita, que tem potencial de ocupar esse espaço que ficará vago muito em breve com a saída do Bolsonaro da política e a ida dele para a prisão, né? Muita gente, inclusive, percebeu que o Bolsonaro passou mal. Eu não estou duvidando que ele passou mal, mas eu acredito que, além de ele realmente ter passado mal, vai ser usada essa questão da saúde dele agora para tentar uma prisão domiciliar. Eu já tinha cantado essa pedra aqui, né? Que ele iria tentar a prisão domiciliar e que se ele continuasse indo para cima e para baixo no Brasil, como estava acontecendo, que acabaria ocorrendo? Acabaria ocorrendo que a justiça falaria, peraí, como é que você anda para cima e para baixo em eventos e não pode estar na cadeia? Não, você pode sim, vai ter cuidado lá de saúde, evidentemente, mas você pode estar preso sim. É o que eu acredito, inclusive, que vai acontecer, tá bom? Compartilhe esse vídeo aqui na Revista Fórum se você puder, se inscreva no canal e deixa like. Me siga nas redes sociais também, né? Carlitos Neto no Instagram. E siga o meu canal no YouTube se você ainda não me acompanha, tá certo? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!